Pessoal, olha que interessante. Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite, o pessoal da usinagem. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Isso é uma coisa que pode ser muito útil. Eu criei um prompt aqui, ó, no caso para achar rodas para o aparelho Renania, né? Mas isso pode ser feito para qualquer tipo de montagem de máquina, uma montagem diferencial, uma montagem de dentes, que é mais simples, né? A divisão no caso. Mas eu fiz um prompt focando no aparelho. Por quê? Porque é o tipo de roda que é um pouco mais chato de achar pelo fato de ele ter que ser exato, né? E então vocês vão ver o que eu pensei aqui. E eu acredito que vai ajudar bastante quem já trabalha com esse método e quem possa vir a trabalhar, né? Quem quiser aprender esse método, em breve nós vamos ter um lançamento de um produto onde nós vamos estar treinando donos de usinagem, ou então você que é técnico, operador, gerente, enfim, todo mundo que queira dar um passo, subir um degrau a mais na sua carreira. Nós vamos estar treinando, vamos estar ensinando tudo que se refere à produção de engrenagens, tá certo? Então vamos lá. Eu vou abrir a internet. Isso aqui, nós estamos no Gemini, tá? Pode ser o Gemini, pode ser, não estou fazendo propaganda de ninguém, é que eu prefiro o Gemini. Mas você pode usar o GPT ou a IA que for da sua preferência. Tá certo? Nós vamos abrir uma nova conversa. Opa! Vou entrar aqui, ó. Uma nova conversa. Ok, abre uma nova conversa. Então vamos vir nesse prompt aqui, ó. Só lembrando, a constante para determinar as rodas que são montadas no aparelho Renania, ou numa Renania que trabalha com compensação por avanço, né, que isso também existe. Então seria constante, que é a constante da máquina, a constante de divisão da máquina, tá? Dividido pelo passo da hélice, dividido pelo avanço. Então no caso, o passo da hélice dividido pelo avanço vai dar um número, tá? A gente vai chamar ele de C. Vai dar um número C. Então a constante dividido pelo número C, dividido pelo número de dentes que você vai fabricar, vezes C, novamente. E esse último, no denominador, esse último C, vai ser somado ou diminuído por 1. Depende da hélice da ferramenta em relação à peça. Como geralmente a ferramenta, em 90% dos casos, tem hélice direita, o famoso hobby ou caracol, geralmente se usa menos para a direita, peça direita, ou mais para a peça esquerda, tá certo? Caso o caracol seja esquerdo, aí muda essa lógica. Aí você vai diminuir um de uma peça esquerda e vai somar um a uma peça direita, tá certo? Então vamos lá. Tem duas perguntas aqui, essenciais para você fazer para IA. Pergunta 1 seria essa: a partir de um quociente de uma equação dada, pode retornar 4 engrenagens? A, B, C e D para a Renania? Então primeiro você faz essa pergunta. Eu vou copiar aqui, vou colar na IA. Vamos lá. Colei. Então aí vai te dar uma resposta. Sim, é perfeitamente possível calcular um trem de engrenagens. Enfim, é possível. Ela entendeu já essa primeira pergunta. Ela faz uma breve descrição aqui, né, de como funciona o cálculo, enfim. Então depois disso você vai inserir a segunda pergunta, que ela é mais específica, para ela entender de fato o que você precisa. Então voltamos aqui, pergunta 2. Aí tem alguns números aqui, mas basicamente o que eu fiz? Eu coloquei a equação, essa equação que eu expliquei para vocês. Então seria constante
vezes o número C, né, dividido pelo número de dente, vezes o número C, mais ou menos 1. Aqui eu inseri um número de exemplo, vou até estar alterando, fazendo passo a passo, e aí eu explico para ela que daqui vem as rodas, né? Entre parênteses, valor deve ser exato. Por quê? Quando a gente trabalha com o aparelho Renania, que é um sistema de compensação por avanço, né? A sua hélice é gerada de duas maneiras, ou até de três, mas vamos entrar só em duas. Ou você gera ela pelo sistema diferencial, que alguns conhecem como caixa quadrante também, tem vários nomes na indústria, onde você faz uma montagem à parte e compensa o ângulo em cada giro da peça, você está compensando aquele ângulo, né? E existe um segundo método que você compensa pelo avanço, certo? Que geralmente é feito de modo dependente do avanço que a máquina está operando, né? Por isso da fórmula ter o avanço incluído. Ele é totalmente dependente, essa montagem é totalmente dependente do avanço que você trabalha na máquina. Então vamos lá. Rodas, a equação deve ser igual às rodas, o valor deve ser exato. Passo da hélice, aqui eu coloquei o valor que eu coloquei exemplificando a fórmula, para ele entender que esse valor é o passo da hélice, se trata do pH. Aí eu coloco a condição que esse passo da hélice pode variar até mais ou menos 1%. Por que a gente faz isso? Porque às vezes, mesmo a gente tendo a opção de utilizar a IA ou softwares avançados, ou enfim, o que há no mercado aí para cálculo, às vezes vai cair no número primo, não tem jeito. E o número primo nenhum software vai resolver. Às vezes cai no número primo muito alto, né? Então, inevitavelmente eu tenho que mexer nesse passo da hélice, né? Então, por isso que eu coloco uma restrição de 1%, porque 1% para engrenagens de manutenção, a maioria das engrenagens que usa para montagem de algumas máquinas, isso é muito imperceptível, né? A gente vai estar, no caso aqui, tem um passo da hélice de aproximadamente 275. Se a gente for mexer 1% aí, a gente vai estar mexendo na ordem de 3 milímetros para mais ou para menos. Isso é imperceptível, tá? Então, de modo empírico, eu arbitrei esse 1%, porque eu sei que não vai dar problema. Em alguns casos, você sempre tem que observar o que o cliente quer, né? Mas, na maioria das vezes, peça de manutenção, reposição, é imperceptível isso. Tudo certo? Ainda mais quando for um acabamento usinado, né? Quando se pede acabamento retificado, aí já é uma outra história. Mas a gente está focando em manutenção, em reparo simples, né? Que é o que atende a maioria das indústrias por aí. Então vamos lá, vamos para o jogo. Ok, 1%, somente passo da hélice, ok, né? Pode variar mais ou menos 1% no valor para achar rodas, somente passo da hélice. Para deixar bem explícito que esse 1% se trata do passo da hélice. E aí pus mais uma condição aqui, ó. Especifique ao lado a opção do novo pH. O que seria isso? A gente está utilizando, eu pus na verdade aqui no nosso exemplo, um passo da hélice teórico, né? Então, caso esse passo da hélice teórico bata um número primo, um número indivisível, né? Que é a mesma coisa na verdade, ele vai ter que arbitrar um número mais próximo desse, de modo que dê divisão. E aí quando ele fizer essa escolha, ele vai estar especificando, através de um cálculo reverso, um novo passo da hélice, né? Então vamos supor que 275 não deu divisão, aí ele vai arbitrar um 274, por exemplo. Então ele vai me passar essas rodas e vai estar especificando, ó, essas rodas seria para um passo da hélice 274. Tendo em vista que pode variar até mais ou menos 1%, tá dentro. Aquelas rodas podem ser utilizadas tranquilamente, tá certo? Então vamos copiar aqui. Copiei. Vamos colar. Colei.
Aí ele já vem, ó. Para encontrar o jogo com 4 engrenagens para sua Renânia, primeiro calculamos o alvo. Aí no caso, eu falei que ia alterar, mas vamos usar aqui, ó. A gente está usando um passo da hélice teórico de 275,56, 20. Botei quebrado aí, não tem problema. Já que eu botei restrições de arbitrariedade, então tá tranquilo, né? Se a gente fosse calcular na mão, fatorando, como a gente fazia antigamente, muita gente ainda faz, aí você teria que arredondar isso daí, não tem jeito, né? Mas como a gente está trabalhando com inteligência artificial, vamos trabalhar com o número teórico mesmo. Então ele está especificando tudo, ó, tá vendo? Ele pôs a fórmula aqui, ó. No caso seria 10, passo da hélice, 12 vezes 276. Aqui ele está considerando que a gente está fazendo uma engrenagem esquerda com um caracol direito. Então ele somou mais um, né, ao passo da hélice. Ele tem o quociente aqui, ó. E a partir desse quociente ele vai determinar as rodas, tá ok? Permite a variação de mais ou menos 1%, ok? Buscaremos combinações de engrenagens que resultem em um quociente próximo a esse, calculando o passo da hélice correspondente a cada opção. Tudo que eu expliquei. Aqui estão as melhores opções utilizando engrenagens comuns em jogos padrão, de 20 a 120 dentes. Tá ok. A IA, como ela tem uma inteligência que ela busca muita informação pelo mundo, então ela automaticamente deduz, né, o jogo de rodas, porque a IA sabe o que é Renânia, sabe o que é sistema Robin, então ela sabe mais ou menos o range de jogo de engrenagens que o operador vai ter, então isso já vem meio que naturalmente. Mas caso não venha, você pode explicar para ela, pode pôr, meu range de engrenagens de montagem é tal. Mas então, se porventura você estiver fazendo essa consulta e aparecer números absurdos, roda de 300 dentes, aí você especifica o seu range. Eu tenho roda de 20 a 127 dentes. Ou então só tem essas rodas, aí você põe lá as rodas que você tem, né? Digita aí. Vai comunicando com ela. Isso é uma ferramenta muito útil, desde que você saiba colocar as informações adequadas. Bom, vamos lá. Aqui já expliquei, né? Se trata da equação. Aqui ele especifica o 1% do valor, né? E aqui ele passou 4 valores, tá bom? 4 valores não é suficiente. Tudo bem, comunica com ela, fala que você quer 20. Aí provavelmente ela vai calcular 20. Ou então não vai calcular, porque dependendo da restrição que você coloca, às vezes não tem como tá te passando o número de opções que você deseja, né? Isso especificamente para esse tipo de montagem, que como eu já disse e vou repetir, é uma montagem precisa. Se porventura você estiver trabalhando com indexação ou com diferencial, aí a coisa muda e aceita um pouco de aproximação, né? Na indexação não aceita aproximação, mas a divisão é muito mais simples de achar roda. Não é uma divisão quebrada. E quando é o diferencial ainda sendo quebrado, até 5 dentes, 5 casas após a vírgula é aceitável. Tem gente que monta até com menos. Tudo depende da precisão que você deseja, que o seu cliente pede. Tudo depende do que você deseja fazer. Mas ainda assim aceita a aproximação. Nesse processo não. Então vamos lá. Por exemplo, aqui ele passou 40... 60, 75, 60, né? Configuração roda A, B, C e D. Então tem a razão real, que é o quociente. E aqui, ó, que interessante, ele passa o passo da hélice, né? Essas rodas não se referem ao passo da hélice teórico, porém se refere a esse passo da hélice, que é 274,5. E aqui ele dá o erro de 0,36%. Tá dentro do que a gente conversou, de 1%? Tá dentro, né? Então, ok. Então, essa roda pode ser usada. Está dentro de 1%. Aqui nós temos mais uma opção, tá vendo? Que interessante. 0,99%. Está em cima, né? Está em cima do laço. Só falta um pelinho. Mas está dentro do que a gente especificou. Então, poderíamos usar essa montagem também. Aqui está o novo passo da hélice, né? Para essa montagem, você estaria fabricando a sua engrenagem com 278 de passo da hélice aproximadamente. Claro, vamos utilizar os mais precisos, né?
Se você tiver as rodas de montagem, sempre opte pelas opções mais precisas. Vamos supor que você tivesse 10 opções e duas batesse zero. Vamos nela. Se tem as rodas para montar, sempre trabalhar na precisão. Tá certo? Então é isso aí. Uma ferramenta útil que vai te ajudar muito. Você não vai precisar ficar fatorando aí na mesa aí 1 hora. Não vai precisar abrir cacilas, nem livro de fatoração. E substitui até os softwares, né? Se você parar para pensar, você não precisa mais de software de cálculo de roda. A própria IA resolve para você, né? Eu comecei por dei esse exemplo, né, mais crítico. Se você pegar para fazer isso aqui, com certeza você vai desenvolver novos métodos para calcular as outras opções, né? Para diferencial, para dente, é muito mais simples. Até para adaptações, né, montagem de serviços em fresadora universal, muito mais simples. Achar roda de grade. Critérios de seleção. Segundo sua instrução, todas as opções acima estão dentro do limite de 1% de variação. Ok. Opções que excederiam o valor, como uma montagem simples, foram descartadas. Beleza, não precisa aparecer mesmo porque eu não vou usar. Cálculo do novo pH, que é aquele que está do lado, tá ok. Verifique se a roda A mais B e C mais D permite a montagem. Isso aí que às vezes existe alguma limitação na máquina, né? Às vezes a sua máquina apresenta limitações de grade. Por isso que a gente pede mais de uma opção, né? Se apresentar, você vai parte para outra. E aqui, beleza, né? Você possui alguma dessas combinações, ok? Ou gostaria que eu tentasse encontrar uma com erro ainda menor? Aí você vai comunicando com ela, de acordo com a sua necessidade. Mas o pulo do gato tá aí, foi mostrado para vocês. Agora é só ir utilizando aí a ferramenta. Se vocês gostaram da explicação, curte, compartilha, divulga nosso trabalho que vai ajudar bastante. Só lembrando que em breve a gente terá um material super rico em informações. E quem tiver interessado, eu tenho na bio, tanto do Instagram como do YouTube, tem uma planilha, né? Se vocês quiserem acessar lá, faço algumas perguntas. E quem tiver interesse em estar adquirindo esse tipo de conhecimento, que com certeza vai dar um upgrade na sua carreira, ou você que é dono de empresa vai estar conseguindo fazer um dinheiro novo dentro da sua empresa, às vezes até que você já tem. Às vezes você tem uma máquina de fazer engrenagem lá e nem sabe. Então entra lá na minha bio, no YouTube ou no Instagram, você vai ver uma planilha lá, um Forms. Acesse aquele Forms, responde aquelas questões, que quando estiver próximo do lançamento a gente vai entrar em contato. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.